Você está... A pessoa que entende a doutrina oficialmente codificada do Islã, você é o intérprete. na verdade, bem instruído Nesse assunto, né? Eu tô te perguntando, Sam. Você está dizendo que islamofobia não existe só porque faço críticas? Que ao criticar, isso deixa de ser real? Não nego que algumas pessoas têm preconceito contra muçulmanos, e isso é um problema. Beg you. Mas por que somos tão hostis quanto a isso? É nojento, é racista, mas é assim. É como dizer, você não é o judeu suspeito. Ouvindo o que nós... Estão dizendo. Vocês estão dizendo, se querem ser liberais, acreditem em princípios liberais. Isso é liberdade de expressão. Tipo, vocês sabem, fomos dotados pelos nossos antepassados da inalienável astronomia. Todos os homens são criados. Não, bem, nós temos que ser capazes de criticar ideias ruins. Sim, nós temos. Não, liberal nem sempre critica o que é ruim. Por que ele é a fonte de tantas ideias ruins? Jesus? Este é um debate chocante entre Ben Affleck e Sam Harris sobre se o Islã pode ser criticado. Olhe para isso. Então, a outra coisa que queremos falar, claro, é que você e eu temos tentado defender esse argumento. Eu acho que sim, de qualquer forma que os liberais precisam defender princípios liberais. Foi isso que eu disse no programa da semana passada. Obviamente recebi muito ódio por isso. Mas tudo o que estou dizendo é isso. Princípios liberais como liberdade de expressão, liberdade para praticar qualquer religião que você quiser sem medo de violência, liberdade para deixar uma religião, igualdade para as mulheres, igualdade para as minorias, incluindo homossexuais. Esses são princípios liberais pelos quais os liberais aplaudem. Quando você fala que isso falta no mundo muçulmano, eles se irritam. Bem, os liberais realmente falharam no tema da teocracia. Eles criticam a teocracia branca, eles criticam os cristãos. Eles ainda se agitam pelo atentado à clínica de aborto de 1984. Quando se fala do tratamento de mulheres, homossexuais, livres pensadores e intelectuais públicos no mundo muçulmano, diria que os liberais nos decepcionaram. E o ponto central da confusão... Fico feliz que você esteja aqui. Bem, o principal motivo de confusão é que fomos enganados. Esse meme da islamofobia, onde toda crítica à doutrina do Islã é confundida com intolerância contra muçulmanos como pessoas, certo? Isso é intelectualmente ridículo. Não, espere, você é o... cara que entende a doutrina oficialmente codificada do Islã, você é... o intérprete. Na verdade, sou bem instruído nesse assunto. Estou te perguntando, você é... Se eu critico isso, você diz que islamofobia não existe, que ao criticar algo isso não é real. Quando fazemos isso... Não é. Não estou negando que certas pessoas têm preconceito contra muçulmanos como pessoas, e isso é um problema. Mas o... ser hostil em relação a isso é nojento. É racista. Mas é como... dizendo isso, não seu judeu suspeito, você não está ouvindo. Ao que nós... estamos dizendo. Vocês estão dizendo. Se querem ser liberais, acreditem em princípios liberais. Liberdade de expressão. Tipo, vocês sabem, fomos dotados pelos nossos antepassados da inalienável astronomia. Todos os homens são criados. Não, bem, temos que ser capazes de criticar ideias ruins. Claro que temos. Não liberal nem sempre critica algo ruim, mas o Islã é a fonte principal de ideias ruins. Jesus, nós temos. Como os sionistas, não, é apostasia. É tolerância liberal. Vou explicar. Mas não. Para intolerância. Não é. Sua descrição é parcialmente verdadeira, mas muito incompleta. É verdade que muitos fanáticos e jihadistas são muçulmanos, mas quem os enfrenta também. Como Malala, incrível. Muhammad Ali... Dadak, no Irã, preso há 9 anos por defender cristãos. Um amigo meu no Paquistão foi baleado este ano. Rashid Rahman, por defender acusados de blasfêmia. Ou que tal mais de 1 bilhão de pessoas que não são fanáticas, que não punem homens, que só querem ir para a escola? Espere, não diga isso, mas você está dizendo todos os muçulmanos, eu sei. Estereotipando... bobagem. Espera um segundo. E você generaliza toda a religião. Não. Vamos direto ao ponto de quem tem a resposta certa aqui. 1 bilhão de pessoas. Você diz, todas essas bilhões de pessoas não acreditam em nenhuma dessas coisas. Não tem essas crenças perniciosas, não. Eles... Não tem. Isso simplesmente não é verdade, Ben. Isso simplesmente não é verdade. Posso apontar as várias falhas nisso? A ideia toda? Você está tentando dizer que são só essas poucas pessoas? Só isso. O problema são essas poucas maçãs podres. A ideia de que alguém deve ser morto se deixar o Islã, isso é horrível? Espera, não é isso. Você está dizendo que... alguém deve ser morto se deixar a religião islâmica é só culpa de algumas poucas pessoas ruins. As pessoas que iriam... realmente acreditar em um ato desses, que você... mataria alguém se atacassem o Islã? Não é a maioria dos muçulmanos. Deixe-me explicar isso para você. Na verdade, temos, como você disse, temos 1,5 a 1,6 bilhão de muçulmanos. O segundo... maior religião do mundo. 1/4. Ben, deixe-me explicar isso para você. Por favor, faça isso. Só imagine alguns círculos concêntricos aqui. Você tem, no centro, os jihadistas. Essas ali são pessoas que acordam de manhã querendo matar apóstatas, querendo morrer, tentando. Eles acreditam no paraíso. Eles acreditam que as pessoas... no martírio. Fora deles temos os islamistas.
Essas são pessoas que estão igualmente convencidas do martírio e do paraíso e querem impor sua religião ao resto da humanidade. Eles querem agir dentro do sistema, mudar governos e usar a democracia contra si, não fazer atentados. Esses dois círculos provavelmente representam 20% do mundo muçulmano, não a maioria. Diversas pesquisas para discutir. Por exemplo, 78% dos muçulmanos britânicos acham que os cartunistas dinamarqueses deveriam ter sido processados. Estou sendo conservador ao reduzir para 20%. Fora desse grupo, há muçulmanos conservadores que veem o ISIS e dizem que não os representam. Ficamos horrorizados, pois eles têm opiniões sobre direitos humanos, mulheres e homossexuais muito preocupantes. Esses não são islamistas nem jihadistas, mas acham que não são julgados. Eles mantêm mulheres e homossexuais na miséria nessas culturas. Precisamos apoiar verdadeiros reformadores no mundo muçulmano para mudar isso. Mentir sobre a relação entre doutrina e comportamento não fará isso. O grande divisor não está entre o Islã e o resto, mas sim entre os fundamentalistas e os moderados em cada fé. Acreditamos que os fundamentalistas sejam minoria. Jihadistas, islamistas e conservadores, apenas 100 milhões de pessoas. Você está dizendo que as vozes mais fortes são dos jihadistas e extremistas. E isso representa Uma parte maior da torta do que achamos ser verdade. Não há dúvida. Ok. Mesmo que isso seja verdade, estatisticamente ou não, o principal é reconhecer que isso não faz parte do argumento. Mas eu acho que deveria ser que há vozes que muitas vezes se levantam em oposição a esses jihadistas, a esses atos extremos. Mas adivinha, eles não recebem cobertura, não são expostos e não recebem o mesmo nível de plataforma que vemos. O julgamento. eles não são expostos porque tinham medo de falar. Porque é a única religião que atua como máfia, ameaçando matar se você falar, desenhar ou escrever algo errado. Por isso você não tem. Ian Hersey Ali precisa de seguranças 24H por dia, 7 dias por semana, por um motivo. Esse elemento de medo também. Mas você também tem outras pessoas mais corajosas por aí que falam abertamente e que estão arriscando suas vidas. Como os clérigos muçulmanos e outros, da Austrália à Europa até os Estados Unidos, que recentemente colocaram seus nomes publicamente no papel, declarando oposição ao ISIS e outros. Estão fazendo. Então há aqueles Vozes, mas e a cobertura? Cadê essa história? para meio que criar um jornal diferente. Qual é a sua solução? Qual é a sua absoluta? Não, a solução é: nós matamos mais. Muçulmanos do que se... Muito nós, mais. muçulmano. Não somos terroristas e não nos identificamos com isso, pois não reflete nossas crenças. Foi um acidente, por isso invadimos. Não estamos convencidos nem convencendo. Não é porque eu estou especificamente te dizendo que discordo. Com o que você acha que eu sei. E Nós, obviamente, não estamos convencidos. Eu não entendo isso aqui. se não entende meu argumento, é como se você. Sabe, pessoas negras, você sabe, eles mostraram. Não, isso não é um argumento. Não, é baseado em fatos. Posso mostrar uma pesquisa do Pew com egípcios que não são exceção no mundo muçulmano. Mostra que 90% acham que a morte é adequada para quem deixa a religião. Se 90% dos brasileiros achassem que abandonar o catolicismo merece morte, eu e você consideraríamos isso grave, independentemente de qualquer coisa. Atualmente não é assim. Não digo que são todos os brasileiros, ou eu não falaria. Ted Biden. Teve esses gays afastados. Eles se comem. Ok, vou te dar o que quer. Há milhões de muçulmanos nominais que não levam a fé a sério, não querem matar apóstatas e se horrorizam com o ISIS. Precisamos defender, apoiar e permitir que essas pessoas reflitam. O ISIS não conseguiria lotar um estádio de beisebol Liga Menor em Charleston, West Virginia. E você está fazendo carreira? Sobre o ISIS, são todos jihadistas um fenômeno global. Eu acho... Isso é o oposto. Existem o ISIS e jihadistas globais. A questão é até onde você está disposto a afirmar, pois testemunhei esse comportamento que todos rejeitamos. Da parte dessas pessoas, estou disposto a condenar categoricamente aqueles de vocês sobre os quais não sei nada. Isso é baseado em pessoas, são ideias, não é uma ideia predominante. E pessoas que... Acreditam nisso. Ideias, isso é... Não são as pessoas que acreditam nisso. Baseado na realidade. Bem, Nós não estamos fazendo... não estamos inventando que no mundo muçulmano isso é uma crença predominante. É Uma caricatura tão grande da Indonésia, da Malásia, de boa parte do mundo. E isso tem um tom um pouco parecido com a forma como racistas brancos falam sobre afro-americanos e definem os negros. Você quer dizer que por serem minoria... Não devemos criticar. Não é uma minoria. É a segunda maior religião do mundo. Mas você os trata como minoria. Quero dizer, se os filipinos estivessem capturando adolescentes e os enviando para a escravidão branca, nós criticaríamos isso. Nós não diríamos que é o povo das Filipinas, e sim quem está fazendo isso. Você entende o que quero dizer? E se as pessoas pegarem isso nas ruas e você não tiver nada a ver com isso? Então são coisas diferentes. Loucura. Cirurgia racial. Acho que mencionamos o ISS e vamos falar sobre isso.
A América sempre defendeu a liberdade de expressão, permitindo opiniões diversas, mas atualmente parece que não se pode mais dizer coisas sensatas. Então, não podemos mais criticar o Islã por pedir o assassinato de sabe-se lá quantas pessoas. E essa religião tem influência sobre bilhões de pessoas. Centenas de milhões de pessoas, somando até 1 bilhão de pessoas, não podem ser criticadas. Por quê? Por quê? Por que você está atacando todos? Não são todos, claro que não. Mas a religião tem a máquina de doutrinação diz isso. Estamos falando do Islã, não dos muçulmanos. Depois abordaremos os muçulmanos que agem de forma diferente. E negar isso, enfiar a cabeça na areia, ser bonzinho e fingir que as pessoas não acreditam no que realmente acreditam é, sinceramente, Ben Affleck. Muito, muito perigoso. E esse perigo está por toda a Europa hoje e já está nas ruas dos Estados Unidos.